amigos, muito boa tarde. Nós estamos formando neste momento mais uma rede de mobilização social aqui na Rádio Com 104.5, através do COEP. Esse programa que todas as quintas-feiras vem falar sobre responsabilidade social há 2 anos aqui neste espaço, onde a comunicação é um direito de todos, né? Meu nome é Rui Madruga, mais uma vez aqui nesse espaço, junto com a colega, a secretária executiva do COEP e colega da Embrapa também, Diná Lessa Bandeira. Boa tarde, Diná. Muito bem-vinda mais uma vez ao nosso espaço aqui. Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma gratificação, é uma grande alegria sempre estar de volta nessas quintas-feiras, junto com o nosso público, que cada dia se torna mais fiel. Estamos aqui à disposição e vamos estar falando hoje com temas, como sempre, bem legal, bem integrante. E você entra em contato aí conosco através do nosso Face ou pelo telefone 3222-1571. Isso. É muito bom lembrado. Nós estamos conectados aí na internet, através do Facebook. E hoje nós vamos falar de alimentação, né? E de um tema bastante polêmico em algumas áreas, né? Da saúde que a gente escuta, da área esportiva principalmente também, que é o suplemento alimentar. Quer dizer, não vamos falar só sobre isso, né? Afinal de contas, o nosso convidado aqui tem a liberdade sempre de nós abordarmos outros aspectos da alimentação. E hoje temos a grata satisfação de ter o Endrigo Jorge Pocente. Muito boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Boa tarde, Rui. Um grande prazer estar aqui no programa. É a primeira vez que eu faço um programa de rádio. Pô, que bacana. Estou um pouco nervoso, né? Uma felicidade. É uma experiência nova. Legal. Não, mas já está acostumado, já participou da TV Cidade, de vários programas aí, né? Semanalmente a gente vai lá responder algumas dúvidas. Um assunto que eu gosto bastante, alimentação, suplementação, exercício físico, até como um ex-atleta, agora tentando retornar depois de grandes lesões, a gente vai tentando. Tu tem como formação, tu é farmacêutico? Eu sou farmacêutico bioquímico, formado desde 2003. Sou proprietário da rede de lojas Extreme Suplementos e Fight Shop. Então, bem gosto do assunto. Sim. A gente sempre gosta também de conhecer mais as pessoas que vêm aqui, né? O Endrigo, ele é uma indicação do nosso dentista de plantão, né? Um cirurgião dentista, nosso amigo Paulo Fonseca, que é do Conselho Regional de Odontologia e nos ajuda também na produção do programa. Com certeza. Então a gente gostaria de conhecer o Endrigo, né? Como é que chegou a farmacêutico, como é que chegou a trabalhar com essa parte de suplementação aí? Na verdade, eu em 97, quando eu me formei, o primeiro curso que eu entrei foi para medicina. Aí eu cursei 6 meses na Católica e nisso passei para a farmácia, que eu achei que se identificava mais com a minha área. E um ano depois comecei a cursar educação física também. E nesse meio tempo eu senti que a educação física não era bem o que eu imaginava, porque eu era um atleta, mas imaginava que a faculdade fosse somar na área de musculação, mas não, era abordando outros. Então eu fiquei na farmácia e entrei para a faculdade de Química ainda. Aí eu dava aula, um curso pré-vestibular e tudo, e sempre gostava da área de nutrição. E nisso eu tive uma competição em Florianópolis, e lá eu recebi o contato de um dono de uma loja de suplementos de lá, que eu me lembro na época era o seu Nuno, que ele que começou eu na área que aconteceu. Em Pelotas não existia loja de suplementos, não existia o conhecimento em cima disso. Então ele me ofereceu um certo ajuda de custos, ele me daria 20% de desconto nos produtos que ele vendia na loja dele, e a gente podia comprar pela internet, que na época era na internet era um mito, ninguém tinha, e eu tenho um irmão que é meio hacker, então nós comprávamos pelo site, e na academia eu estava lá tomando meu suplemento, e o pessoal olhava, o que é isso? E aí eu ia dando conhecimento, que era uma novidade. Digo, eu compro aqui em Florianópolis, aqui, e mostrava o site para o pessoal. Aí, por exemplo, lá uma proteína da clara do ovo, que no site aparecia lá R$10, para mim custava R$8, por exemplo. Então eu dizia, não, mas se tu quiser eu mando vir para ti, e vendia pelos R$10 que estava no site. E nisso eu ia estocando, eu comprava um, comprava outro, e ia vendendo em casa, até um ponto que tive que botar a loja, porque não tinha mais tempo para meus assuntos particulares, tinha sempre atendendo alguém,
E nisso começou a história da Extreme Suplementos, há 14 anos atrás. Tu vê, bastante tempo de experiência. Quando tu fala na tua vida esportiva, tu te refere a que esporte? Eu gostava muito do halterofilismo, levantamento de peso e a função de fisiculturismo. O halterofilismo, desde os meus 16 anos, eu já fazia competições. Eu já fui campeão sul-americano, levantamento de peso. Aqui em Pelotas, inclusive, o primeiro campeonato de supino, quando teve no Cruzeiro, em 2002, eu fui o campeão geral, graças ao mestre Puma, que é um que eu sou fã dele, o professor. Aquele lá, quem não conhece, né? Sim. A gente é parceiro do Mr. Pelotas de fisiculturismo há 15 anos, que eu patrocino o evento, sempre ajudando. Para quem não conhece, assim, Endrigo, supino, o que é supino? O supino é um exercício que é o básico para peitoral. A gente deitado de costas, uma barra tem o objetivo de encostar ela no peito e subir até a altura do pescoço, mas não acima do pescoço, isso. Claro que então tem ali assim, as regras, não pode tirar o pé do chão, não pode arquear a coluna, então as regras bem... Mas é um exercício básico, supino, o agachamento, que aí é um exercício de pernas, que a gente com uma barra apoiada nos ombros tem que fazer uma posição sentar e levantar de novo. E o terra, que é um levantamento, até um exercício olímpico, que tira a barra do chão e encostar na altura da cintura. Sim. E recentemente a gente teve um acidente seríssimo ali numa academia, né, com uma moça. Fatalidade enorme. Uma fatalidade fazendo isso, né? E eu também já fiz musculação, eventualmente faço, volto. E eu sempre achei, né? A musculação, tu imagina, o levantamento de peso tem que ter um cuidado muito maior ainda, né? Porque tu exerce uma pressão na musculatura. É uma carga muito pesada, poucas repetições. E eu queria que tu fizesse uma avaliação disso que aconteceu em si, né? E dos perigos desse esporte, das orientações, essas coisas assim, na né? verdade foi uma fatalidade muito grande, até por ela ser formada em educação física, ela tinha um conhecimento teórico e prático total da situação. Foi uma fatalidade, porque como a gente geralmente nas últimas séries faz com um peso bem grande, poucas repetições, tem uma pouca oxigenação, não é bom a gente fazer sozinho, sempre ter alguém acompanhando no lado, um personal ou um colega de treino, porque sempre na hora que a gente vai fazer com peso muito grande, pouca repetição, tem pouca oxigenação no músculo, então tem certas alterações metabólicas que causam certas tonturas, vertigens. É bem normal, por exemplo, ânsias de vômito, tudo, pelo exercício muito extenuante. Então é bom o acompanhamento na última série, pelo menos. Oi, Endrigo, eu queria, sabe que essa história, vou te dizer assim, sobre suplementos, para mim, ela é bem curiosa, assim. Eu vou te dizer bem francamente, eu não, é um mito, assim, eu não entendo nada. Eu também frequento a academia, faço peso super leve. e eu acho, assim, que aí eu vejo, assim, os colegas falando sobre, tens que tomar, uns tomando, outros não, outros falando, às vezes, negativamente em cima dos suplementos. Então, eu queria que tu já começasse a falar sobre os suplementos, óbvio que tu tem uma loja, e certamente se tu tem uma loja, tu vai defender. Então, assim, quais são as vantagens, né? Sim. E depois, assim, as recomendações para quem pensa de forma negativa em relação aos suplementos. Não, agradeço imensamente o espaço aqui, porque o mito suplemento, ele é visto ainda como anabolizante, uma coisa que faz mal, ou que é simplesmente para engordar. Mas o suplemento, eu digo, não tem nada de diferente, ele é uma comida em pó, que eu digo. Então, se a gente for entender o que é os macronutrientes que a gente tem na alimentação, os carboidratos, são as proteínas e são as gorduras. Nisso, a gente, com uma alimentação totalmente balanceada, a gente consegue ter todos os nutrientes. E o que o suplemento entra nessa função? Ele só substitui de uma maneira muito fácil. A pessoa que tem um conhecimento total de alimentação sabe que um arroz é uma fonte de carboidrato, sabe que uma batata é uma fonte de carboidrato, sabe a fruta é uma fonte de carboidrato, ela mesmo saberia dizer em que horário ela deveria tomar o suplemento.
Se ela está num momento, está na rua, não está conseguindo ter uma alimentação equilibrada com um cereal, por exemplo, uma aveia, uma fruta, um sanduíche com uma fonte de proteína, ele saberia naquele horário que ele tem que, não vou conseguir me alimentar, eu preciso utilizar o suplemento nesse momento. Então, se for falar francamente a verdade, suplemento, a gente não precisa nunca. Não é necessário usar. Mas por que 90% das pessoas precisam usar? Porque ninguém consegue ter uma alimentação totalmente equilibrada. A gente está na faculdade, tem lá 6 horas corridas. Com certeza não vai poder sair para tendo uma alimentação de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Está indo para a academia, já chegou correndo do trabalho, vai fazer um alimento, já vai perder ali 15 minutos preparando e mais 45 minutos para digerir. Porque então o que o suplemento ele é feito? Ele é concentrado. A gente pega os nutrientes básicos, por exemplo, um leite, uma carne que é fonte de proteína, e a gente vai lá e exclui o carboidrato, a lactose do leite, por exemplo, que vai deixar a digestibilidade lenta. Aquele volume todo, para a gente ingerir 30 gramas de proteína, tem que consumir 1 litro de leite inteiro. Imagina o volume que isso causa no estômago. Então, pega um scoopzinho, que a gente fala 30 graminhas de pó de whey protein, que é o isolado do leite, a gente tem a mesma dose de proteína, sem entrar nada de lactose, e se fosse um leite integral ainda, mais as 30 gramas de gordura que entraria. Então, isso tudo que a gente precisa entender, às vezes, o suplemento só entra para quem entende de nutrição. Então, pessoa que não entende de nutrição, a gente às vezes prefere orientar, ensinar o que é uma alimentação saudável, e depois a pessoa mesmo vai ver a sua necessidade do suplemento. Eu queria chegar. Para eu comprar um suplemento, eu preciso ter alguma coisa escrita, alguma orientação, ou a gente pode chegar lá? Não, o suplemento ele é que nem no supermercado. O supermercado tem suplemento, farmácia tem suplemento. Nos Estados Unidos é normal, o whey protein desde o nascimento a gente tomar, porque se a gente for entender o que é a carne, por exemplo, proteína. A proteína é formada do quê? A gente imagina uma parede emendada com um monte de tijolinhos. Só que uma parede pode ter tijolo furado, tijolo maciço. Então, a proteína se diferencia o quê? Pelo perfil de aminoácidos dela. Existem 21 tipos de aminoácidos. Desses 21 tipos, cada proteína tem a sua particularidade. Mais aminoácidos de um tipo, mais de outros. E qual é a diferença em relação a isso? Os tipos que a gente não produz no corpo, que são chamados de essenciais, esse o corpo não é capaz de produzir. Esse obrigatoriamente tem que entrar da alimentação. Se a gente for querer consumir num horário, num pós-treino, aminoácidos que o corpo produz, não tem necessidade, é desperdício de tempo. Então, por que o whey protein num pós-treino é muito importante? Porque ele é a fonte mais rica em aminoácidos essenciais, que é o que a gente não vai conseguir produzir. Então isso causa uma alteração metabólica, que a gente ganha tempo em produzir músculo. Geralmente quem quer ganho de músculo, quem quer perda de peso, vai atuar de outra maneira. Porque tudo que eu digo, carboidrato, proteína e gordura, tudo é fonte, é uma cadeia de carbonos, hidrogênios, oxigênios. Então é um esqueleto carbônico. A gente enxerga o carboidrato, mas assim como ele é carboidrato, ele pode ser proteína daqui a pouco, ou ele pode ser gordura, a gordura pode ser carboidrato, só que os aminoácidos essenciais, esse não se transformam, a glicose, que é o carboidrato, não se transforma neles. Então a gente procura sempre utilizar dos conhecimentos bioquímicos para modulação hormonal num pós-treino e num antes do treino. Procurar ter um melhor resultado, porque não adianta a gente ir para a academia o mês inteiro e esperar com a sorte que no final vai dar certo. Aí não deu, perdi um mês inteiro de exercício à toa. Então, por isso que o suplemento hoje em dia ficou muito importante, porque as pessoas não querem desperdiçar o seu tempo. Não tem tempo de se alimentar direito e não quer perder o tempo de ter ido para a academia à toa. Então, a gente procura sempre o quê? A melhor orientação para cada tipo de pessoa. E quem dá, Endrigo, essa orientação? Para quem dá? Vocês que estão lá na loja, ou a nutricionista, ou a gente tem várias nutricionistas parceiras, mas como o número de atletas é muito grande, a gente também consegue orientar. Não, às vezes não dá uma orientação muito boa, porque a gente não consegue dedicar um tempo muito bom.
Até porque, claro, é um atendimento gratuito, então a gente tem que procurar atender várias pessoas da melhor maneira. A gente jamais vai conseguir dar um atendimento de uma nutricionista, de um médico. A gente sempre procura, a gente tem os parceiros e orienta para eles poderem montar uma dieta ideal. Rodrigo, atualmente não, há alguns anos eu venho notado assim, né? Que o pessoal tem priorizado a parte aérea, vamos dizer assim, né? A gurizada principalmente, né? Está se esquecendo um pouco do que sustenta essa parte aérea em termos de musculação, né? E querendo resultados muito rápidos, né? Claro. E a gente vê muito, assim, a gurizada... Em Porto Alegre mesmo, eu acho que é mais ainda, claro. Um consumo que eu considero, assim... Se não tomar o suplemento, ele não vai atingir a determinada massa muscular que ele idealiza. Sim. Né? E a partir dessa ansiedade toda, né, do lado psicológico dele em alcançar esse status, essa massa para esticar, como eu digo, a tatuagem, a tatuagem do braço, né? Às vezes se perde, né? E vocês têm assim estatísticas com relação ao mau uso do suplemento, ou se não existe este perigo para os órgãos internos, tipo na fígado, rins, no uso abusivo desse tipo de... Não, eu te diria o seguinte, o consumo excessivo do suplemento, é que existe vários grupos de suplementos, mas os que são legalizados pela Anvisa, tudo geralmente é via de alimento, é uma alimentação em pó. O único efeito colateral do suplemento é engordar em exagero, porque tudo é esqueleto de carbono, como eu falo. Proteína em exagero vai virar gordura. Carboidrato em exagero vai virar gordura. A gordura já é gordura, se tiver em exagero já vai ser estocada nos adipócitos. O problema maior em cima do suplemento é que aquelas pessoas que fazem um uso bem correto, com bastante produtos, causam impressão. Tem 5, 6 potes na cozinha, mas ele infelizmente também faz uso de hormônios. Ele faz uso de um anabolizante, ele vai no Uruguai buscar e não fala para ninguém que está tomando, então ninguém consegue dar uma orientação direito, e ele acaba tendo colateral, mas ele nunca vai dizer que foi do anabolizante. A culpa vai ser o suplemento, que é o que está aparecendo. Sim. Então a moda, o hormônio que é o problema, o hormônio esteroide, o uso discriminado, sem receita médica. Como é que é usado esse... Esses hormônios são usados de forma injetável e em forma de oral, né? Então, geralmente, o que os menos informados, eles procuram sempre os de uso oral, que causam uma hepatotoxicidade muito grande. Então, causa lesão no fígado, causa lesão renal por aquela excreção aumentada. Então, tudo. O problema é a falta de orientação. Um pós-ciclo, quando está utilizando o hormônio, não tem problema, não é uma substância estranha para o organismo, mas o organismo entende, está entrando um monte, não preciso produzir mais. E isso lá a nível de hipotálamo e hipófise causa um comando, não precisa produzir os hormônios que sinalizam a produção de hormônios, e o corpo para de produzir. No momento que cessa o uso também, porque também já perdeu a vontade, não está funcionando e para de usar, mas a testosterona natural também não tem mais. Então causa depressão, causa aumento de pressão, causa a glicose sobe no sangue, um pré-diabetes, uma indisposição para treinar, começa a não se alimentar mais direito. Então dá um efeito rebote, a gente engorda, fica com ar de cansado sempre. Então, o mal todo é o hormônio, o esteroide anabolizante. E até que o suplemento é o que leva a culpa sempre. Sim, até a busca por... Eu já ouvi falar, né? Já escutei, né? Que um rapaz que está cheirando cocaína para secar. Isso tem algum sentido? Infelizmente tem muito. Ele tira o apetite demais, porque quando a gente entra quando começa a utilizar o hormônio anabolizante ou começa um treinamento muito profissional, o aumento de apetite é muito grande. Legal, nós temos uma participação por telefone. Alô? Doutor Paulo? Alô, doutor Paulo? Olá, só me escuta? Então escuta. Câmbio. Tudo bem, doutor? Tudo bem, saí de perto das caixas. Beleza, estamos aqui com o nosso amigo aqui, excelente convidado, excelente pessoa. Endrigo, o senhor me passou errado o nome dele, doutor? O senhor botou Henrigno?
Não entendi. O senhor me passou o nome do Endrigo errado, doutor? Não, Endrigo José Pocente. Ah, então eu que escutei. Desculpe, então. Não, é que a minha dicção pode não estar boa. Tudo bem, doutor? Que os ouvintes consigam entender a dica, então, quando eu for falar. Vou ter que ter uma boa dica tua para eu falar mais pausadamente. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Beleza. Mais uma vez, muito bem-vindo aqui, né? Estamos no ar e ao vivo aqui na Rádio Pool. Bom, então vamos falar da nossa dica de hoje, né? Tá bem, tá bem. Odontológico. Maio, nós estamos no mês de prevenção ao câncer bucal. Inclusive, dia 30, teremos uma campanha nacional chamada Maio Vermelho de prevenção ao câncer bucal. E teremos atividades no município aí que a gente vai divulgar depois, inclusive, acho que se fará presença no teu programa aí ao vivo para falar disso aí, para ver se a população participa e a gente consegue uma prevenção para reduzir esse mal que nos aflige, né? A doença dos tempos modernos, né? Só perde para a doença cardíaca em termos de mortes. Mas, então, o que a gente pode fazer para prevenir o câncer de boca? Além daquele autoexame que é importante, o paciente todos os dias olhar lábios, língua, garganta, soalho de boca, ter alguns cuidados, como por exemplo ao sair, mesmo que não tenha sol, usar um protetor solar, um creme que lubrifique o lábio, pode ser aqueles bastões com fator de proteção solar, vai ter duas funções. Então manter aquele lábio lubrificado, não deixar aquela mucosa, a parte do lábio ressecar, e proteger do sol para que o sol não agrida essa região. Principalmente agora que tem essas variações de temperatura, frio, calor, a agressão é constante, vento. E muitas vezes o câncer não tem uma sintomatologia, né? Uma doença silenciosa. Mas existem alguns sinais que a gente deve sempre cuidar. Por isso a importância dos autoexames. Se você descobrir tipo uma ferida que não cicatriza após uma semana, está muito tempo sem fechar, no caso, né, aberta, procure um cirurgião dentista. Aparecer algum caroço, algum inchado, uma área de dormência, às vezes, poxa, eu perdi um pouco da sensibilidade nessa região, procure sangramento sem causa específica, uma dor de garganta que não passa, já usou várias medicações e não passa, procure o seu dentista, procure o cirurgião dentista, porque pode ser indício de uma lesão que vai evoluir para uma lesão cancerígena. Então a gente fazendo um pouquinho, a gente tem facilidade porque a gente se examina todos os dias, né? Se escova dente e tal, cria esse hábito e vamos ver se a gente consegue derrotar com o passar do tempo essa doença que tanto nos aflige. Maravilha, doutor Paulo. Temos aqui, quer fazer alguma pergunta para o amigo Endrigo? Eu queria depois só que ele comentasse aí, aproveitar que o Endrigo conhece muito dessa área, sobre suplementação antes de treinar, depois de treinar, quando não treina, se tem diferença, assim, para eu tomar antes, usar suplemento antes de treinar, no dia que eu treino, no dia que eu não treino, essas diferenças básicas, assim, se é que existem. Valeu. Ok, muito obrigado. Abraço, bom programa. Só que ele vai responder daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, tá? Que nós temos um breve intervalo aqui. Rádio Com 104.5. Não se deixe levar. Subverta. Rádio Com 104.5 FM. Rádio Com 104.5, retornamos com a rede web de mobilização, aqui a comunicação, direito de todos. No bloco anterior, tivemos a participação do Dr. Paulo Fonseca, né, nos dando uma dica importante, né, sobre a questão do câncer de boca, essa campanha aí do Conselho Regional de Odontologia, que nós, com certeza, estaremos apoiando aí e participando das atividades, né, que o Conselho vai fazer por aí, né?
E ele deixou uma pergunta no ar aí pro Endrigo, né, Endrigo? Não, fez uma pergunta bem... Vamos repetir a pergunta aí, que é se o suplemento tomar antes da atividade. Do treino, pós-treino, qual é o melhor? Bom, só essa pergunta aí, que ele é um rapaz que entende muito, né, um físico invejável como ele tem, eu já associo que ele queira saber pro exercício de musculação. Porque o que a gente chama o exercício anaeróbico, o exercício aeróbico, por que ele tem esse nome? É pelo tipo de fonte energética principal na célula muscular naquele momento. Então a gente diz, o que é uma atividade anaeróbica? Bom, a atividade anaeróbica é aquela que tem uma atividade de curta duração com muito impacto. Então geralmente é uma musculação, ou uma corrida de 50 metros, 100 metros, uma explosão. E isso se diferencia pelo quê? Por não ter um consumo de gordura naquele momento. Então a gente tem um consumo primariamente vindo de creatina, que seria chamado de glicólise anaeróbica alática, porque não tem produção de ácido lático. Então um peso muito pesado, o que a gente faz? A gente tem a recarga de ATP instantânea através da creatina. Opa, parei um pouquinho. Recarga de ATP... acho que em termos bioquímicos não vale a pena a gente entrar, não, mas né? Vou explicar que a gente vai aprendendo isso, aqui. Que ATP é a fonte energética principal da célula. É a gasolina do carro, por exemplo. Sim. Então o ATP, quando a gente quer fazer uma contração muscular, ele sofre uma reação que ele perde um fosfato dele. Então ele gera um calor que gera a contração muscular. Então esse ATP se transforma em ADP, tem a contração muscular. A creatina, o que é a creatina? Ela é são 3 aminoácidos, tem a função de recarregar esse ATP, esse ADP que perdeu a carga, ele recupera esse fosfato e vira ATP de novo. Então o que acontece? A gente está tendo um fornecimento de energia sem estar tendo consumo de glicose, sem estar tendo consumo de nada. Então é um metabolismo que eu digo, uma produção de energia purinha. Isso não atrapalha em nada. Depois, num próximo momento, a gente tem o consumo de glicose. A glicose no final sofre as reações para produzir ATP e ela produz o ácido lático. Esse ácido lático causa aquela dormência, aquela dor, aquela acidez dentro do músculo. Então a gente tende a ter que parar de fazer o exercício. E tem o exercício aeróbico, que é aquele que ele é de baixa intensidade, mas de longa duração. A gente tem uma produção de ATP vindo das gorduras, principalmente, através da beta-oxidação. Então a gente tem uma grande produção de ATP e pode fazer o exercício indefinidamente, até... Telefone? Temos uma participação por telefone. Vamos atender. Alô? Alô, Quem fala? é Ângelo Reis. Como? Ângelo Reis. Ângelo, tudo bem? Quer participar do nosso debate aí? Oi, professor, está nos ouvindo? Estamos ao vivo. Sim, aqui, estou ouvindo. Tem O senhor uma está aí conversa cruzada aí. Muito bem, o professor Ângelo está aí no centro de eventos, é isso mesmo? Confere? Sim, estamos aqui na terceira mostra de máquinas e inventos para a agricultura familiar. Muito bem. E como tá, qual é a função desse evento? Explica um pouquinho para o ouvinte o que seria esse evento. Esse evento ele é uma oportunidade, né, para que a agricultura familiar, os agricultores, eles tenham contato com as novas tecnologias na parte de máquinas agrícolas e também de automação de alguns processos, né, para esse público. Então aqui nós temos os inventos dos próprios agricultores, que muitas vezes as indústrias não atendem as demandas deles, das suas produções, então eles acabam inventando máquinas, né, que vão auxiliar a produção deles. E também uma mostra de fabricantes que já vêm atendendo a essas demandas. Então o evento é uma oportunidade, né, para que os agricultores vejam o que está disponível no mercado para atender às suas necessidades nas pequenas propriedades, e também uma oportunidade das empresas verem, né, o que não está sendo atendido, que são os inventos dos agricultores. E fala um pouco para nós do público que está aí. A Dinah me comentou que tem um grupo de indígenas aí, é isso? Não, esse público eu não estou sabendo. Nós temos muitos agricultores de base familiar aqui, né, eles vêm de todas as regiões do estado, né, através da Emater, que organizou excursões para esses agricultores, e também das cidades aqui do redor. Além de público técnico também, extensionistas, professores, nós temos
as diversas centros da Embrapa participando, a EPAGRE lá de Santa Catarina, a própria Emater, que é uma das organizadoras do evento, na Universidade Federal, lá a Faculdade de Agronomia, nos cursos de zootecnia, de agronomia, programas de pós-graduação, como Sistema de Produção Agrícola Familiar e outros. Doutor, aqui é Rui que está falando, tudo bom? Tudo bom, Rui? Tudo bem, estamos ao vivo aqui na Rádio Com. Uma pergunta, então, é uma grande oportunidade também para os produtores, né, de uma troca de informações, né? Sim. Haja vista que vem produtores de todo o estado e de outros lugares também? Como é que é a participação desses produtores? Sim, expositores nós temos do Paraná, tem um grupo até de Manaus, lá da Embrapa, Santa Catarina e de todo o estado. E agricultores se concentram mais os do Rio Grande do Sul. Mas não é só a disposição de máquinas, né, que causa essa dinamização que tu falaste. Nós temos também uma agenda de palestras técnicas. Interessante. Por exemplo, agora de tarde tem uma palestra que estava sendo anunciada aqui sobre automação de processos de irrigação para a agricultura familiar, que vão favorecer que o agricultor tenha mais tempo, né, de não ter que cuidar da irrigação, que isso é automático, para ele realizar outras tarefas na propriedade e poder até mesmo diversificar a sua produção, que é uma característica muito importante da agricultura familiar. É importante ressaltar isso, esse é um evento para os pequenos agricultores e agricultores familiares, não é isso? Perdão, eu não te escutei. É importante ressaltar que a participação desses agricultores são agricultores familiares, pequenos agricultores, é isso? Sim, esse evento, né, que foi organizado pela Embrapa, pela UFPEL e pela Emater, ela visa o agricultor familiar. Né? É diferente de uma feira, por exemplo, como a Expo Inter, né, que lá tem médio, grande e pouca coisa do pequeno. Aqui, inclusive, as máquinas que estão aqui expostas são máquinas de pequeno tamanho, de pequeno porte, de baixa demanda de potência. São máquinas para o agricultor familiar. Muito bem, muito obrigado, professor. E pode só dar o serviço, até quando que vai durar a feira? Sim, exatamente, sim. No centro de eventos, não é mesmo? Qual é o horário de funcionamento? Isso, a feira ela teve o início hoje, né, a partir das 8h45, e ela se estende até sábado, né, nos 2 turnos. Tem uma programação que eu não tenho ela em mãos aqui agora, mas ela está divulgada, né, nos meios de comunicação, o próprio site da Embrapa aqui, Clima Temperado, tem lá na seção de eventos. Amanhã nós vamos ter a abertura oficial da feira, né, com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário, né, deputados federais, prefeitos da região, e continua no sábado, né, até, se eu não estou enganado, às 17h30. Então, são 3 dias, né, então, que a gente espera um movimento muito grande aqui, em torno de, pelo mínimo, 6.500 pessoas, sendo que a grande maioria delas agricultores. Ok, muito obrigado, professor. Eu que agradeço e estou à disposição para outras informações. Obrigado. Então, a participação direta do centro de eventos, né, esse importante evento que está acontecendo aí para os agricultores. E olha bem, nós estamos aqui falando de suplementos e aí vem a informação de implementos agrícolas, que também tem a ver com o nosso bate-papo, né? O programa bem heterogêneo. Heterogêneo. A curiosidade dos sempre e a finalidade dos dois é a mesma, né, cara? Um é auxiliar no desenvolvimento orgânico, né? Mas eu acho muito importante que o Endrigo falou no começo, né, que a gente tem esse debate sobre a questão dos suplementos, né, que o importante mesmo, né, que o mais importante aqui é que a pessoa tenha acesso a um alimento natural. Obviamente que nada se compara, né, ao alimento natural. Mas é importante também a questão do suplemento, né? Assim como nós tomamos vitaminas A, B, C em cápsula, né? Complementar uma carência. Complementar, porque é natural que o nosso organismo, quanto mais velho ele fica, ou mais experiente, ele vai perdendo, né? O problema maior é que a gente não consegue saber como é que está o trato intestinal, o estômago se está absorvendo tudo direitinho. Então, a suplementação geralmente ela se baseia em melhorar a absorção. A gente procurar ter uma absorção melhorada. Então, o objetivo do suplemento é isso aí, na absorção. Melhorar. Então, quando a gente modifica uma molécula, adiciona uma metila ou tira uma metila, a gente priorizando a absorção. Tem uma absorção melhorada para uma carência. Às vezes a pessoa tem uma anemia, está consumindo ferro certinho, através do feijão, está consumindo os legumes corretamente, mas igual não melhora porque não está conseguindo ter aquela absorção.
aquele ferro natural não entra, então a gente tem que apelar para um suplemento com uma dose maior de ferro, vitamina B12, um zinco. Acabou que a gente não conseguiu falar dos mas nós temos tempo, podemos falar ainda. Pergunta do Dr. Paulo, né? Então claro. a gente o que a gente procura sempre antes do treino? Tem que melhorar a função, treinar melhor, ter uma vasodilatação, porque o sangue é o que leva todos os nutrientes para as células. Então a gente procura usar um suplemento vasodilatador que contenha ou arginina, ou uma citrulina, que contenha um extrato de beterraba em pó, então que é um vasodilatador, porque melhorar o fluxo de sangue no músculo. A gente usa os BCAAs. O que são os BCAAs? São 3 aminoácidos daqueles que a gente falou, dos essenciais, que o corpo não produz. Os músculos são formados 35% de BCAAs. Então a gente coloca antes do treino, porque objetivando não ter perigo de não estar com as reservas intramusculares ideais, e a gente acaba consumindo aquele que já está lá dentro, que já estava formando o músculo, então a gente tem um catabolismo. Outro suplemento que a gente utiliza bastante tem que ser o whey protein no pós-treino, porque é recuperação das lesões musculares, formação de novas fibras musculares. Os BCAAs para quê? Para ter ativação de sinalizadores dentro do músculo. Uma pergunta assim, Rodrigo, assim, eu sempre observo, pelo menos no tempo que eu treinava vôlei, né? O treinador falava, o Renato Rochefort, né? Professor de educação física, ele falava, observa o corpo, né? Ele vai te avisar que tu está fazendo algo a mais ou a menos. Com certeza. Né? Olha, tu não está atingindo o que tu quer a menos. E esses suplementos, de repente, eles não mascaram isso que tu deveria parar? Olha, até em relação a lesões, já o suplemento não mascara, porque ele não atua em ligamentos, juntas. Ele não te dá um up pra te não dá. Não. Tu só sente a questão da recuperação muscular mesmo. Tu não fica com aquele ácido lático retido, Sim. que às vezes é muito de um treinamento errado, né? Produzir muito ácido lático também é deficiência dentro do músculo. Então a gente procura tratar isso como aumentando uma biogênese mitocondrial, aumentar o número de mitocôndrias dentro do músculo, ter um consumo maior. Viajamos, nós temos uma química meio louco, né? Dá para traduzir, não tem, né? Como traduzir tudo isso agora, hein, Rodrigo? Não, mas é importante, é conhecimento, informação, né? É químico, farmacêutico, tem esse poder, né? Desse conhecimento, é importante que as pessoas ouçam e depois vá, né? Não, deixar na curiosidade, para internet, para poder... Falando em curiosidade, que eu ia entrar no assunto do ácido lático, né? Chama-se, alguns dizem, olha, está doendo a musculatura, é sinal que essa musculatura não foi usada, ou atingiu a musculatura que queria ser usada, né? Eu queria que tu falasse sobre essa questão da dor muscular pós a atividade física. A dor muscular, ela é assim, depende do estado do atleta, se ele é um atleta iniciante, avançado, intermediário, porque o ácido lático ele é produzido aqui através do metabolismo da glicose. Se tem um consumo de glicose muito grande, vai ter uma produção de ácido lático muito grande. E isso é dependente do exercício, por isso que a gente procura fazer aqueles treinamentos intervalados, um programa de ciclos, uma semana com peso muito grande, outra semana com peso mais mediano, procurando sempre tratar essas variantes. Um profissional de educação física faz isso perfeitamente. O que não pode é o treinamento por conta, sem saber o que está acontecendo, o porquê daquela dor. Às vezes está confundindo a dor do ácido lático com a dor do quase um rompimento muscular. Então a gente tem que procurar o quê? Com os suplementos a gente consegue amenizar quando o treinamento está perfeito. Se é via ácido lático, a gente vai lá e usa um tamponante para esse ácido lático não causar os efeitos com o quê? Uma beta-alanina. A beta-alanina aumenta a produção de L-carnosina, que nada mais é o que? Um tamponante intramuscular. O ácido lático formou a beta-alanina, é como se fosse um ácido e uma base. Ele já se transforma num sal, tira aquela acidez. Então a gente vai corrigindo. Agora, se é uma lesão porque está rompendo o músculo, não adianta, né? A gente vai estar só tapeando mesmo, como diz. Então o atleta iniciante, ele recruta poucas fibras musculares, ele tem poucas placas motores, então a gente tem, como eu digo, a gente tem pouco trabalhador para fazer muita função.
então ele acaba sobrecarregando, ele produz muito ácido lático em pouco espaço, pouca... Por isso que dói mais, né? Então fica aquela baita dor. Com o tempo, conforme a gente vai recrutando mais fibras, o trabalho se diferencia, como é que se diz? Divide. Então tende a sentir muito menos dor. Para voltar a sentir aquela dor que sentia antes, tem que aumentar o peso mais ainda. Porque, como eu digo, tem mais trabalhadores fazendo uma mesma função, cada um cansa menos, né? Então tem que dar mais carga de trabalho. Sim, e a gente não. O importante é que a gente não vai recrutar esses trabalhadores de uma hora para outra, né? Isso é um trabalho. Com certeza, é uma coisa gradual, é uma coisa muito lenta. Não dá para querer resultados muito rápidos, aí só passando para os hormônios, e aí vai pagar o preço depois. Tudo que a gente quer, até um carro, se a gente forçar ele no limite, ele funde o motor, né? Pois é, eu não sei se ele já falou sobre a questão dos fabricantes, que o meu questionamento seria o seguinte, Endrigo, eu estou querendo comprar uns suplementos, o que eu tenho que observar? O que eu tenho que observar e saber, né, para começar a tomar os meus suplementos? A primeira coisa, tem que ver que tipo de atividade está fazendo, qual o objetivo, se é uma perda de peso, se é um ganho de músculo e perda de peso, apenas ganho de peso. Então a gente sempre analisa. Se for está fazendo prioritariamente musculação, está objetivando ganho de massa muscular e uma perda de gordura, a gente vai optar por suplementos de proteína com baixo carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato ele atrapalha no ganho, na perda de peso. Ele é não é que seja um vilão, mas ele é o que tem que entrar muito certinho, porque é uma coisa, como a gente consegue produzir glicose, o organismo produz, a gente não consegue ter um controle sobre essa ingesta. A gente às vezes pode achar que ingerindo 200 gramas está certo, mas o corpo está produzindo mais 200, então a gente procura sempre que é o erro e o acerto, orientar, o que tu come de manhã, eu como isso, antes do treino eu estou fazendo isso, depois do treino aquilo, e a gente procura individualizar essa suplementação para cada tipo de pessoa. Enquanto a fabricação, assim, porque a grande maioria dos suplementos, eles são fabricação nacional? A grande maioria tem nacionais e importados. A gente sempre tem que olhar a rotulagem, porque às vezes a gente olha whey protein, mas a gente não sabe se é uma whey protein 35%, se é 80%, se é 60%. O preço sempre tem que desconfiar. Um produto muito barato, daqui a pouco tem muita lactose, tem muita glicose, ou tem muito aminoácido não essencial, não essencial, que é aquele que não tem grandes valores, porque vindo da alimentação substituiria, o corpo seria capaz de produzir. Então a gente sempre procurar marcas de fábricas bem conceituadas, que façam visitação em médicos, que patrocinem congressos, que orientem as pessoas em si. Então, geralmente o marketing é que diz se a empresa é boa ou não, se ela segue o que está no rótulo. A Anvisa está sempre em cima, então certas marcas estão toda hora sendo reprovadas. Anuncia que tem 2 gramas de carboidratos na dose, na verdade tem 15, 20. Então isso aí, pelo menos a gente sabe que a Anvisa está de olho. De 6 meses para cá ela tomou partido, tomou a frente nessa luta para nos ajudar. E essa listagem está disponível assim na internet? A gente tem que comentar no site da Anvisa e saber o que eu posso, quais são as marcas que eu posso confiar? Até não, são bem divulgados. Quando sai uma relação de produtos que foram reprovados nas análises, é divulgado no G1, G7, no próprio site da Anvisa. O portal da Anvisa sempre está lá. Inclusive, mês passado tiveram 20 lotes que foram reprovados pela questão de baixa na proteína, porque a legislação fala que pode ter 20% para mais ou para menos. Então, se dá mais, a Anvisa está em cima, bloqueia os lotes. Então, a gente está sempre acompanhando também. A gente, quando faz o recebimento das mercadorias, confere os lotes, confere a análise se está tudo de ok, porque, claro, a gente brinca com a saúde das pessoas se estiver dando um produto que não é de credibilidade. O diabético não pode ingerir glicose, não pode ingerir carboidrato em excesso. Sim. Então tem que estar usando uma whey confiável, purinha, se possível que seja 0 carboidrato mesmo. Então legal. Isso aí é uma orientação, cada pessoa tem essa particularidade. Claro, e a gente procura sempre atender da melhor maneira. Fazer uma avaliação bem individualizada, com certeza, com o maior prazer. E um atendimento gratuito. Claro, legal, Andrigo. Eu gostaria assim que tu desse já estamos chegando no finalzinho aí, Andrigo, falando sobre a questão da musculação em si, né? Sim.
orientações assim de coisas que as pessoas não devem fazer, né? Ou que devem fazer corretamente com relação a ganho de massa, né? A perda de peso, porque já me disseram que o cara perde peso com a musculação também, dependendo do dia. Eu fizesse um comentário sobre isso. A musculação, ela só não queima gordura no momento que está fazendo o exercício. Por quê? Porque como é um exercício que requer uma produção de ATP muito rápida em pouco espaço de tempo, então a gente só tem consumo de glicose ou creatina naquele momento. Só que no pós-exercício, no próprio momento de recuperação, quando a gente tem a produção de ácido lático, tem que remover esse ácido lático. Como eu digo, tudo é esqueleto de carbono, então a matéria não se cria, ela só se transforma. Aquela glicose que virou ácido lático, o ácido lático vira glicose de novo depois. E para isso a gente tem a necessidade de fornecer o ATP, que é o adenosina trifosfato. Então essas 3 moléculas de ATP, a gente precisa fabricar ela para poder fazer o ácido lático voltar a ser glicose. E esse ATP vai vir de onde? Vai vir da gordura. Então a gordura vai estar sendo mobilizada, vai sofrer reações para produzir ATP, que vai doar esse ATP para o ácido lático para ele voltar a ser glicose. Então é um processo, se a gente for analisar, tendo vídeos e imagens, é bonito de ver essa bioquímica. Sim, mas independente se tu está usando para aumento de massa muscular? Independente, por quê? Porque o ATP que a gente produz, ele é para todas as reações. Glicose o corpo precisa sempre. Tem órgãos que só consomem glicose. Por exemplo, as hemácias, que eu digo, as células vermelhas do sangue, elas só consomem glicose, elas não têm mitocôndria. Ela é um transportador de oxigênio no corpo, ela não vai poder ter um consumidor de oxigênio. Então ela não tem mitocôndrias, que eu digo é o carburador da célula. Então ele obrigatoriamente só consome glicose. O cérebro é um consumidor de glicose voraz, então o corpo está sempre priorizando glicose para o cérebro. Quando é que a gente entra num processo de queima de gordura? Quando a glicose no sangue baixa, a gente tende a ter que buscar a glicose dos depósitos e produzir glicose através do quê? Da gordura estocada. Então isso tudo, o emagrecimento não é em si na hora do exercício. Esse conceito que a gente tem, o aeróbico é o que emagrece. Não, ele queima gordura naquele momento. Passou o aeróbico, não está queimando mais nada de gordura. A musculação faz a gente continuar queimando gordura nas próximas 10, 12 horas. Então vai dizer, o que emagrece? Olha, o aeróbico emagrece naquele momento, mas eu prefiro estar emagrecendo todos os dias, todos os horários, com a musculação. Então a gente faz o quê? Consumir bastante glicose no treino, para depois a gordura ter que formar essa glicose de volta. Aquela notícia que eu li para ti aqui, né, no Face aqui, aeróbicos engordam IH e como é que é? E o HIIT emagrece. O que é o HIIT? O HIIT é um treinamento de alta intensidade. Então é um treino curto de altíssima intensidade, priorizando o quê? Um consumo exagerado de glicose na célula, uma produção de ácido lático que faz o quê? Sinaliza para a célula produzir enzimas fosfatídicas para melhorar mais ainda essa metabolização. Faz o que depois do organismo? A gordura ser mobilizada para essa recuperação, fazer esse ácido lático voltar a ser a glicose se transformar em aminoácido não essencial, com mais os aminoácidos essenciais que a gente está ingerindo, a gente produzir o músculo através do que? Do nossa própria gordura. Eu digo, a gordura não vira músculo, mas ela fornece a energia para o músculo se formar. Então é uma coisa muito bonita da gente ficar entendendo. Aí a gente entende num pós-treino por que ingerir uma whey protein. Por quê? Porque a whey é riquíssima em aminoácidos essenciais. Com mais um pouquinho de glicose que a gente ingere, para quê? Para ter uma pequeníssima liberação de insulina, que isso aí tudo a gente... Uma coisa é o fora da célula, outra coisa é dentro. Não é porque lá dentro acontece tal coisa, mas se não entrar não adianta. Então a gente precisa o quê? Um pouquinho de glicose, um pouquinho de BCAA, um pouquinho de glutamina, que é um aminoácido que a gente não falou. O que é a glutamina? Basicamente falar para a glicose ela é uma molécula de carbono, hidrogênio e oxigênio. O aminoácido é uma molécula de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. De onde é que a gente consegue esse nitrogênio para a glicose virar o aminoácido? Através da glutamina. A glutamina faz essa doação através
de reações, ele se transforma em glutamato, ele doa esse nitrogênio, a glicose sofre uma transaminação, vira aminoácido. Então tudo isso é um emagrecimento, porque aquela glicose está virando aminoácido, a gordura está formando ATP, energia para a glicose virar proteína, virar aminoácido, o aminoácido vai virar proteína, tudo está tendo. Então a gente tem que controlar sempre, porque não pode ingerir muita glicose, claro, porque no momento que ingere muita glicose, a gordura não precisa virar ela, né? Então então a gente... Que maravilha. E eu tenho uma dúvida também. Uma dúvida, eu acho que eu não tenho, mas muitas pessoas têm essa dúvida, por isso que eu vou te passar a pergunta com relação à atividade física, né? Eu me lembrei até do Paulo agora, que o Paulo faz atividade física às 6 da manhã, eu acho, que ele faz a musculação. Tudo esse horário, porque ele trabalha o dia inteiro, né? Na universidade, no consultório. E ele tem essa disposição que eu acho incrível, né? E tem pessoas que fazem de noite, né? Após o expediente, devido ao horário. Esses horários da fazer atividade física, tem algum horário ideal, não? Tem, assim, eu te diria que o horário ideal seria mais até umas 4 horas da tarde, porque para conseguir ter uma nutrição bem ideal. Se a gente começa a treinar uma musculação muito pesada à noite, tu acaba que vai fazer o quê? Uma refeiçãozinha e já vai dormir. Então todo esse metabolismo fica comprometido, que essas produções hormonais. Mas, cara, a maioria só consegue treinar de noite. Mas o ideal seria o que? Treinar às 10 horas da manhã, que é um horário que a gente tem testosterona em maior nível, vai poder fazer uma alimentação muito mais adequada num pós-treino, porque a gente sabe que o treino de musculação que é feito agora, a gente vai ter a janela metabólica, aquele momento propício, é de 4 a 6 horas após. Então a gente vai estar dormindo no horário que estaria no anabolismo máximo, não vai ter um fornecimento de aminoácidos. A gente até pode usar uma proteína de absorção bem lenta, mas naquele momento não vai estar tendo a glicose ao mesmo tempo, porque a glicose, a gente não consegue uma fonte de glicose que tem absorção muito longa. Então a gente precisa a gente consegue, faz adaptações, faz um shake, adiciona um pouco de gorduras saturadas ali, um óleo de coco, alguma coisa que lenteie mais essa digestão. Fica bem difícil, mas se consegue, com certeza. Tudo particularidade de cada pessoa. Não que seja ruim treinar à noite, não. Todo mundo consegue, a maioria, treinar à noite. Mas o ideal é de manhã. E à noite fazer um exercíciozinho, uma caminhadinha, alguma coisa que faça tu ter um consumo maior para deixar os estoques de glicose bem baixa, objetivando à noite fazer o quê? Produção de glicose. Que maravilha, né, Gina? Estou encantada, aula, né, com ele. Estamos aqui, tendo uma aula, né? Estou encantada com o Endrigo, gente. Olha, é muito legal, assim, o poder, o conhecimento que ele tem nessa área. Parabéns, Endrigo, parabéns. E continue, assim, transferindo, assim, para as pessoas, porque quando a gente fala em alimentação saudável, a gente não entende tudo que está envolvido, né? Sim. Tu falou sobre aminoácidos, glicose, insulina, sabe? Uma série de informação, assim, que é espetacular. Óbvio que numa entrevista a gente não consegue absorver tudo, claro, né? Então, por isso que eu gostaria de ter, vamos deixar, né, ele dar aí o endereço da loja dele, né, o seu horário. Usar um termo meio complicado. Não, mas é importante, na verdade é importante mesmo que tu fale, e até pra gente despertar a curiosidade. Palestras para nutricionistas, médicos, a gente usa esses termos, claro, e depois às vezes acaba aqui se tornando uma coisa sem a gente querer, acaba saindo. Certamente os nossos ouvintes ficaram curiosos, com certeza, né? Em cima, se caso alguém não entendeu, né, qualquer conceito que tu tenha dito, esse é o espaço de trazer a informação. E depois aí, agora tu vai dar o teu telefone, o endereço de uma das tuas lojas, tem local, loja em Pelotas, né? Tem Rio Grande, tem poder... Santa Maria. Eu geralmente fico mais na loja da Deodoro, o Marechal Deodoro 558, quase esquina Tiradentes. Então ali a gente procura sempre dar um atendimento diferenciado, um atendimento particular, procurando, cada um tem as suas particularidades, o seu horário de treino, a alimentação do dia, que é muito importante, porque o reflexo da hora do treino é como está o que vem antes, né? A gente tem que mais ou menos imaginar se os estoques de glicose estão certinho, se os estoques de aminoácidos estão certinho, então, porque o antes e o depois do treino é diferente para cada tipo de pessoa. Aquela pessoa que tem uma alta ingesta calórica o dia todo, não vai precisar nada, já está tudo estocado lá.
está sempre tudo no limite. Geralmente o suplemento entra para quem? Para aquela pessoa que quer ter uma musculatura aparente, quer um baixo percentual de gordura. Então, porque o suplemento ele é uma dose muito precisa. A gente precisa 20 gramas de proteína e 0 de gordura naquele momento. Só o suplemento vai conseguir. Com a alimentação, não vai ninguém se tornar neurótico, né? Ficar pesando arroz e comer em 5 minutos, porque se levar 20 já vai ter feito uma pré-digestão já na boca, porque tem produção de amilase na saliva. Então, se a gente mastigar demais, já quebrou todo o amido ali, já entra a glicose pura, a absorção ficou instantânea. Ou se come muito rápido para engolir, parece também que está num nervosismo, tem que engolir a comida sem mastigar. Tudo isso influencia, coisas que a gente... É a bioquímica do alimento. O amido, a glicose está toda emendadinha, mas se a gente já pré-digerir na boca, a absorção é muito rápida. Para antes do treino tem que ser imediatamente, então... Porque senão a gente vai ter uma liberação de insulina, a glicose vai cair no sangue, chega na hora do exercício, está com sono, está meio cansado. Então, a gente procura sempre orientar a pessoa, tem que saber o que acontece com ela, para ela saber o que ela precisa utilizar. Porque, como eu digo, não adianta a gente querer vender um produto hoje e ela não saber para que serve. Então, o certo é o cliente chegar e dizer, vim buscar tal coisa, porque eu não estou conseguindo ingerir tal alimento em tal horário. Então, o suplemento ele se torna um cliente fiel para o resto da vida, enquanto ele entender o metabolismo. Beleza, André. Quer deixar um telefone de contato aí? Temos o telefone da loja lá, 3028 24 34. Temos uma loja pertinho da Universidade Católica, muito bom, os estudantes, que não tem tempo ali, uma alimentação, 3028 24 35. Temos em Rio Grande, 3035 1355. É um prazer enorme receber todo mundo lá, sem compromisso, só para conversar e tirar dúvidas, que é o que a gente mais gosta. Beleza. Rodrigo, Diná. Não, quero agradecer, colocar esse espaço, como sempre, a gente coloca para todos os convidados do programa, disponível, assim, que você estiver fazendo alguma atividade, se tiver algum curso, alguma coisa assim, ligue para cá, né, pro número da rádio, todas as quintas-feiras a gente está aqui. Pode deixar um espaço até para as pessoas deixarem perguntas. Com certeza. E a gente responde com o maior prazer, que é um prazer por eu ser um ex-atleta tentando retornar. Então esse é um assunto que eu digo, eu não trabalho, porque eu sempre fiz o que eu gosto, então eu nunca trabalhei, como eu digo. A gente vê que ele gosta. Tá bem. Então nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. Mais uma vez, Rodrigo, um abraço. Obrigado pela tua presença. Diná, um ótimo final de semana para todos nós, né? Obrigada. E mais do que tudo, a gente deseja sempre, né, além dessas informações, é que as pessoas sejam felizes no que fazem, né? Mesmo na atividade física, que escolha a atividade física adequada ao seu perfil, né? É importante, porque a aparência física, ela vai passar, né? A gente tem que continuar com a nossa felicidade pro resto. Saúde em primeiro lugar. Saúde mental aí, né? Eu só queria, antes de finalizar, pedir assim também que os convintes participassem, que visitassem a feira, a terceira mostra de máquinas para a agricultura familiar, que está acontecendo lá no centro de eventos. Tem artesanato, tem comidas e doces, um material lá da agricultura familiar. É importante a gente prestigiar, gente. Agricultores, inclusive teve a participação ao vivo aqui do Paraná, né? Bastante gente participando lá. Bom, então nós ficamos por aqui. Eu retorno às 3 horas com o Momento do Choro, né? Até lá, a gente fica com a boa música da 104.5. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br